Salve Maria, sou o missionário Servo Roberto. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Em João 2 ali, fazei o que ele vos disser, né? João 2. Cinco. Disse então sua mãe ao servente, fazei o que ele vos disser. Interessante, né? Em Mateus 16, 18, segundo Coríntios 11:4, irão pregar vários Jesus diferentes, que não é de acordo com o fundamento dos apóstolos, Efésios 2:20. E sobre esse pastoreio, Mateus 16, do 18 e 19. Sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja, ó. Eu declaro, tu és Pedro. E sobre essa pedra, ó, João 1:42, a pedra é Pedro, certo? Edificarei minha igreja. As portas do inferno é prevenção contra ela. Se é fazer o que ele vos disser, obedecer, por que eu vou seguir esse fundamento de protestante, que se apartou do magistério, que se apartou da tradição, que não é o fundamento dos apóstolos, Efésios 2:20, que não está sob essa baluarte da verdade, 1 Timóteo 3:15, Efésios 3:10, universidade da sabedoria será conhecido pela igreja. Que igreja? Sobre Pedro, a pedra, a Kefa, a rocha. João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não passa por mim. Muitos protestantes, eles distorcem essa profecia. Por que eu vou pedir? Por que eu vou acreditar no Papa? Por que eu tenho o Papa como meu pastor? Porque eu posso ir diretamente a Cristo. Você já está desobedecendo o que Cristo ensinou. Quem Cristo enviou? Mateus 10, Marcos 3, Lucas 6. Ou então, que interessante, em Lucas 10, 16. Aquele que me ouve, ó, ouve aquele que me enviou. Aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. E aquele que renega aquele que me enviou, está renegando aquele que me enviou. Então, Cristo, Deus enviou Cristo, certo? Então, quem recebe Cristo, recebe Deus. Cristo deixou quem? Os apóstolos. Então, quem recebe os apóstolos, está recebendo Cristo. Está fazendo o que ele vos disser. Está sendo obediente. Não é eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não, você tem que passar por esse pastoreio, por esse caminho que Cristo deixou aos seus apóstolos encarregados de ensinar e capacitar. Que Atos Apóstolos 2, olha só que interessante. 47, essa doutrina protestante, esse ensinamento protestante é uma faixa, porque os protestantes ele quer negar o pastoreio, ele quer negar que Cristo não fundou uma igreja. A sua igreja é o verdadeiro caminho, a verdade e a vida. Ninguém precisa ir até essa igreja católica para chegar até Jesus Cristo. Você pode ir direto. Me mostra, base, biblicamente, se eu posso ir diretamente a Cristo. Se Deus enviou Cristo, ó, até Cristo eu envio. Enviou os apóstolos. Aqui, ó. Atos Apóstolos 2, 47. Louvava a Deus e cativava a simpatia de todo o povo. E o Senhor, cada dia, ajudava outros que estavam a caminho da salvação. Qual o caminho? Um só caminho. Segundo Coríntios 4, são as pessoas que vão desobedecer e não vão fazer o que ele vos disser. João 2,5, né? Aqui, ó. Porque quando aparecer alguém pregando, segundo Coríntios 4, porque quando aparecer alguém pregando, vos Jesus diferente daquele que vos temos pregado, ou você está de receber outro espírito diferente do que a vez recebido, outro evangelho diverso do que a vez abraçado igualmente, aceitai. Olha só. Outro evangelho, outro espírito, é outro caminho que os protestantes querem colocar, empurrar a goela abaixo das pessoas. Esse texto distorcido aqui, João 14, 6. 5. Disse também, Senhor, não sabeis para onde vais? Como podemos conhecer o caminho? Ó? Como poderemos conhecer o caminho? Sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Essa igreja que tem as portas
ou as portas do inferno nunca irão prevalecer contra ela. Essa igreja que tem a chave, essa igreja que vai ser edificada sobre a Kéfas, a pedra, o pastoreio de Pedro. Interessante. Esse é o caminho. A verdade é a vida. Ninguém vê o Pai se não passar por essa verdade. Por esse caminho. Jesus respondeu, eu sou o caminho, o caminho. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade é a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim, ó. A igreja é o quê de Cristo? A esposa. Então, a sua esposa é o verdadeiro caminho, não as suas várias esposas. Não esse Jesus diferente. A Bíblia diz, fazei o que ele vos disser. Mas só, o exemplo e o ensinamento de Nossa Senhora. E os apóstolos fizeram o quê? O que ele vos disser, o que ele ensinou. Aqui são pessoas que vão pregar outro Jesus diferente. Para negar o quê? Essa verdade, Mateus 16, do 18 até o 20. Para negar o quê? Efésios 2:20, e de fato são o fundamento dos apóstolos. Para negar o quê? Sobre ti, Pedro e Frei, igreja. Para negar o quê? O caminho da salvação, o caminho da verdade. Tem muitos caminhos. Qual caminhos? É o verdadeiro. A Universal prega um caminho. A Assembleia prega outro caminho. A Triangular acredita em um caminho. Os Adventistas acreditam num outro caminho. Os Sebreanos acreditam em outro caminho. Os Batistas acreditam em outro caminho. Os Neopentecostais acreditam em outro caminho. Qual o caminho? Fazer o que ele vos disser. Qual o caminho? Efésios. Não é uma igreja protestante. Quanto tempo tem a sua igreja? A primeira igreja protestante surgiu lá em 1700. É pouco tempo. Aos pés da igreja católica. A igreja católica tem mais de 2000 anos. E o protestantismo viu 16 séculos de atraso. E algumas igrejas no século XIX. E algumas igrejas surgiu agora em 2000. Outras igrejas em 2005. Outra em 2002. Outra surgiu hoje. Qual é o verdadeiro caminho? Fazer o que ele vos disser. João 8:32, conhecereis a verdade vos libertar. Quem acredita em Cristo. Quem segue Cristo. Quem obedece a Cristo. E o fundamento dos apóstolos. Efésios. Qual é o caminho? Aqui, ó. Esse fundamento. Suscitou todas as coisas seus pés. Efésios 1:22. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Por que fundamento? Sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. Pedro, ele é a pedra, ele é a Kefa de edificar. Cristo, ele é a pedra angular de fundamento. Pedra angular. Por isso que aqui, ó, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo. A pedra angular é o próprio Cristo. E as pedras de edificar esse fundamento, de levar o caminho à salvação às nações e de por todo mundo pregar o evangelho, toda criatura, que ele crê será salvo. Mateus 28, 19, 20, ou Marcos 16, 15, e de por todo mundo pregar o evangelho, toda criatura, em que será batizado, aos apóstolos. Para te ensinar um só caminho, uma só salvação, uma só doutrina, um só pastoreio, um só Espírito Santo. Fazer tudo que ele vos disser. Não é isso? Por isso que Atos Apóstolos 2:47 juntava outros para o caminho da salvação. Oxe, Jesus não é o único caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Cristo subiu na nuvem, meu querido. Cristo está na glória. Cristo deixou o Paráclito na sua igreja, assistindo até a consumação, até o fim do mundo, até a sua volta. Então, o Espírito Santo te mostra, te revela que é um só caminho. É essa igreja que foi profetizada sob o pastoreio de Pedro. Para chegar ao caminho da salvação, porque a igreja é uma esposa mística do Senhor em sintonia com a cabeça. Então, para você chegar a esse caminho, João 14:6, tem que passar pela... Tem que se tornar membro desse corpo místico, dessa esposa, ter o ensinamento e a obediência do pastor universal para você chegar até João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Porque Cristo está unido em sintonia com sua esposa e com os membros. Que interessante. Essa farsa protestante é conto de fada. É o
engano, para você sair do caminho da verdade, do caminho da salvação, do verdadeiro caminho. Tanto que se você for prestar atenção ali em Mateus 7, 13, 14, tem duas portas. As portas largas, os caminhos largos e a porta estreita, que é um só caminho, que é uma só verdade, que é um só pastoreio, que é um só Espírito Santo, que é uma só doutrina e fundamento dos apóstolos e profeta. 1 Coríntios 28, Deus constituiu, 1 Coríntios 12, 28, Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Interessante. Se você for prestar atenção, cara, a Bíblia não tem nenhuma profetizou que sobre esses pastores aí. A revelação não foi para esses pastores. O pastoreio não foi dado a esses pastores romaneses que ficam pregando se não foram enviados. Eu sou apóstolo, eu sou bispo. Essa igreja aí é uma igreja corrupta, é uma igreja pagã, perdeu todo o seu princípio. A reforma protestante é a solução. Deus usou o grande homem Martinho Lutero. Aonde tem isso na Bíblia? Aonde tem isso na tradição? A Bíblia fala de Martinho Lutero. Muitos falsos profetas surgirão. Que interessante. Em João, olha só que interessante. João. É 2. 1 João 2, 18. Ó. Filhinhos, essa é a última hora. Vós ouviste dizer que o anticristo vem. Eis que há muito anticristo. Por isso conhecemos que é a última hora. Eles saíram dentre nós, mas não era do nosso. Se tivesse sido do nosso, ficaria certamente conosco. Mas isso se dá para que se conheça que nem todos são dos nossos. Olha só que interessante. Vamos mais. Em João, 2 João, né? 2. Então, 2 João, né? 1, versículo 7, ó. Falsos profetas, ó. Muitos sedutores têm saído pelo mundo afora, os quais não proclamam Jesus Cristo, que se encarnou, que assim proclama o sedutor, o anticristo. Ó. Muitos sedutores. Qual é o foco desses muitos sedutores, desse anticristo que saiu do nosso? São esses pastores, cara. Pregando contra a igreja, perturbando o verdadeiro evangelho de Cristo, tirando o povo do verdadeiro caminho da salvação. 2 Pedro 2, 1 e 3 ali, você vê. O caminho será degrinido. Cautelai-vos, para que não pecais. O fruto do nosso trabalho, ó. Mas antes, possais receber plena recompensa. Qual é o fruto do nosso trabalho? Fundando a igreja, pregando o verdadeiro evangelho ensinado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Que ele vos obedeceram. De acordo com a mãe diz ali, fazei tudo que ele vos disser. O protestantismo não faz tudo que ele vos disser. O protestantismo não segue. Faz ao contrário que a igreja prega, ensina. E persegue a igreja. Que saiu do nossos. Se apartou. Foi fundar a igreja. Ao 9. Todo aquele que caminha sem rumo e não permanece na doutrina. As apóstolos 42, perseverarei na doutrina dos apóstolos. Mateus 7, 28. Marcos 1, 22. Ou Marcos 4, 2 também fala da doutrina. Que interessante. Em João 7, 14 a 17. Permanecer na doutrina. Este possui o pai e o filho. Ó. Que interessante. O que me dá essa inspiração para fazer esses vídeos, cara? Porque esse Espírito Santo que está em mim é o Espírito Santo verdadeiro que vai dizer aqui, ó. Todo aquele que caminha sem rumo e não permanece na doutrina de Cristo não tem Deus. Quem permanece na doutrina, este possui o pai e o filho. Ó. Então, vídeo não vai faltar. Inspiração para pregar, para defender a igreja não vai faltar. Porque aquele que segue corretamente essa doutrina tem o pai e o filho. E o Espírito Santo. Verdadeiro, que desceu alinhado dos apóstolos. Quem não segue, tem outro Espírito. Que interessante. 2 Coríntios 4. Irão pregar vários Jesus diferentes por ação de outro Espírito. Então, que interessante, né? Espírito quem? A serpente. 2 Coríntios 11, 3. Se alguém
vier a vós sem trazer essa doutrina, não o recebais em vossa casa, e nem o saudais, porque quem o saúda toma parte em sua obra má. Olha só. Você vai lá na praça, tem pastores pregando. Aí um cansa, vem o outro de outra denominação, prega outro Jesus. É assim, ó. Lá, às vezes tem uns 4. Um prega uma coisa, um é de uma denominação, prega um Jesus. Aí vem outro, de outra denominação, prega outro Jesus. Aí vem outro, de outra denominação, prega Jesus. Aí vem um, não sei da onde, coloca a caixa de som lá, prega Jesus. Mas qual Jesus? Qual caminho da salvação está sendo pregada? Você está entendendo? Cada um defende a sua igreja, a sua doutrina. Como os adventistas, como os testemunhos de Jeová, como os luteranos, como os calvinistas, como os triangulistas, etc. A Mundial acredita em uma coisa. A Assembleia acredita em outra coisa. A Batista acredita em outra coisa. A Plenitude, Dogma, acredita em outra coisa. É contra a Mundial. A Internacional da Graça é contra a Universal. A Universal é contra o Batista da Internacional da Graça, por exemplo. Que interessante. Qual Jesus? Qual está obedecendo? Maria fala o quê? Fazei tudo que ele vos disser. Que interessante. Os apóstolos fizeram o quê? Obedeceram. Seguiram. Tanto ele que é o primeiro milagre pela intercessão da Virgem Maria Santíssima. Sempre virgem. Em Atos, após 2,14, quem está ali também? Maria. Interessante. É simples entender isso, cara. Salve Maria, sou o missionário Sérgio Roberto. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não passar pela minha esposa. Interessante. Tanto se você for catar lá em João 14, vai lendo os textos para você ver. João 14, João 15, João 16, João 17, João 21. Quem lhe dá o pastoreio a esse caminho para chegar até ele? A Pedro. Porque se a gente catar um texto fora do contexto, eu faço o que eu quiser, cara. Cato João 14, ó. Por exemplo, vou te ensinar uma tática para você entender a escritura. João, aqui, ó. 14, né? Olha só. 6. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai se não passar por mim, né? Certo? Ao 15. Estudo 15. Ó, ao caminho, ó. O 15. 16. Ao 17. 17. Versículo 21, ó. Para que todos sejam um, assim como tu, Pai, está em mim, e eu em ti, para que também ele esteja em nós. O mundo crê que tu me enviaste. Dá-lhe a glória que me deste para que seja um como nós somos um. E nele, tu em mim, para que seja perfeito na unidade. E o mundo conheça que me enviaste. Eu amaste como amaste a mim. Ó. Para chegar até esse caminho, tem que ter unidade. Olha só que interessante. João 18, ó. João 20, ó. Crucificação de Cristo, morte de Cristo, a ressurreição, sepultura de Cristo, a ressurreição de Cristo, a aparição aos discípulos e João 21, ali, aparece na Galileia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, meu Pai só não passar por mim. Tem que ter na unidade. Como meu Pai, eu sou unido como tu, Pai, e tu em mim. Para chegar até esse caminho, até essa verdade, o único caminho é Jesus Cristo, tem que obedecer esse pastoreio, João 21, 15, 17. Interessante. Por quê? Continuação. Porque eu não posso catar um texto fora do contexto. Eu tenho que estudar todo o livro de João para me entender essa profecia. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Posso fazer uma doutrina com isso se eu fosse protestante. Fundo uma igreja e falar, a verdade está aqui nessa igreja. O único caminho, a verdade é a vida. Ninguém vê o Pai se não passar por essa igreja. Aqui, ó. João 8,32, ó. Conhecereis a verdade, e a verdade vos livrará. Agora, o 31.
E Jesus dizia aos judeus que nele crê, ó. Quem nele crê, permaneceres na minha palavra, ó, sereis meus verdadeiros discípulos. Ó. Para permanecer na minha palavra, tem que seguir a minha doutrina. As apóstolas 42, especial na doutrina dos apóstolos. Interessante. Para crer nele, tem que acreditar no pastoreio de Pedro. Sob ti, Pedro, te farei minha igreja. Porque Cristo vai subir na nuvem e vai deixar os seus sucessores. A sua doutrina. E o pastorear Pedro. Para você chegar, João 8,32, conhecereis a verdade, para você chegar ao único caminho. Verdade, Jesus Cristo é o único caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Esse pastoreio, essa verdade e esse caminho. E fundamento dos apóstolos, Efésios 2,20. Olha só que interessante. Pra você entender. Viu como se encaixa? Ó, Efésios 2,20. A gente fala sobre o fundamento dos apóstolos. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Que tem que estar nesse fundamento dos apóstolos, certo? E João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se ninguém é o Pai se não passar por mim, tem que passar por esse fundamento dos apóstolos. E João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Para esse caminho que foi deixado e confiado ao pastor de Pedro, sobre ti, Pedro, de farei minha igreja. Que caminho é esse? Te darei a chave de ligar. Tudo que você ligar será ligado. Se você desligar, será desligado. E ajuntava outros para o caminho da salvação, porque conheceu a verdade. João 32, porque conheceram a verdade. João 14,6, conheceu o verdadeiro caminho, Jesus Cristo, a sua esposa. E reconheceu o pastoreio de Pedro. Mateus 16, 18, 19, 20. E signário nesse corpo místico, Coríntios 12 e Efésios 2,20, fundamento dos apóstolos, e a doutrina dos apóstolos, Apóstolos 2,42, especialmente na doutrina dos apóstolos, que é unidade em João 17, 21. Olha como se encaixa. É simples, cara. Que a Bíblia, quem interpreta ela, a Bíblia é fruto da igreja. A Bíblia não é fruto do protestantismo. O protestantismo, eles têm a Bíblia graças à igreja. Essa Bíblia que um protestante, um herege aí, coloca debaixo do braço e funda a sua igreja, prega contra a igreja de Cristo, é contra o princípio da Bíblia. Porque a Bíblia vem dessa igreja pecadora, dessa igreja corrupta, dessa igreja que Pedro não é o pastor, dessa igreja que Maria é pecadora, como os protestantes falam. Você está entendendo a mente, a reflexão? Porque aquele que tem o Pai, aquele que observa essa doutrina, tem o Pai e o Filho. Tem a verdade no seu coração. Tem o fogo do Pentecostes na sua vida. O verdadeiro, não outro espírito. O outro espírito, ele vai inspirar as pessoas para ir pregar contra a igreja de Cristo. Usando a Bíblia. Usando a Escritura. Simples. Salve Maria, sou missionário Sérgio Roberto. Nós somos, esse é a descendência da mulher que guarda os mandamentos. Ó. Que mandamento? De 8,32, conhecer a verdade. Que mandamento? Sobre ti, Pedro, de farei minha igreja. Que mandamento? Efésios 2,20, cada fundamento dos apóstolos. Que mandamento? 1 Timóteo 3,5, que é o baluarte da verdade. Ensinado pelo Senhor Jesus Cristo. E passado oral pelos seus discípulos. Que mandamento? 2 Pedro 3,2. Que mandamento? Mateus 22, 37. Não no Velho Testamento, do Novo. Salve Maria, sou missionário Sérgio Roberto. Glória a Deus, aleluia. Essa é a nossa missão, servo.